Oi, eu sou a Ju do Joan Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre Female Rage, que é aquela raiva feminina, se você não sabe esse termo, que anda bem popular nos últimos anos, mas sempre foi meio consumida, só que a gente não chamava por esse nome. Antes se confundia um pouco com, talvez, pensamentos femininos, que também são super na mesma linha, e também com Female Fatality, eu acho, mas que é aquele negócio da urgência feminina de ir quase para um gore, mas não ir pro gore. E é uma raiva, assim, que nós mulheres temos. Eu acho que se eu fosse definir, seria a parte do grito da Olivia Rodrigo na música All American Beach e depois o I'm grateful all the time. Eu acho que isso é a raiva feminina. É gritar e ficar tipo gratidão. Então, é isso. Se você não for inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Estamos com a meta de chegar em 20 mil inscritos esse ano. Seria muito legal. Estamos no 16 e pouquinho. Então, se você quiser ajudar e enviar esse vídeo para outras pessoas que também gostam de ler, seria muito legal, muito bacana. Temos um clube do livro no Catarse. Se você quiser ler com a gente e apoiar esse canal financeiramente, os livros estão todos também linkados ali embaixo com os seus links da Amazon, que você comprando por ele já ajuda o canal. E que mais? Fazemos lives toda terça, quarta, sexta e domingo. Esses são nossos dias. Tá lá no Instagram tudo direitinho pra vocês verem. Já deixem o gostei e se vocês quiserem comentar o livro preferido de vocês de raiva feminina, eu vou ficar super afim de saber. Tem muito livro pra essa lista, então, assim, se vocês gostarem, eu trago a segunda parte, porque eu li muito livro de raiva feminina e eu tenho muito livro aqui pra ler de raiva feminina. Então, o seguinte é que essa primeira parte vão ser só de livros que eu já li e vou falar um pouquinho deles pra vocês, obviamente. Eu não sou uma criadora de conteúdo que consome sinopses, então eu falo mais abertamente pra você ir mesmo procurar e só, né, não pegar spoiler, caso você seja que nem eu. É isso, vamos lá pro vídeo. O primeiro livro de raiva feminina que eu gostaria de dizer é Luxúria, da Raven Leilani, que é um livro que eu li na viagem pro Rio de Janeiro, e eu falei bastante desse livro neste canal, mas é sobre a experiência de uma mulher que é amante, uma mulher negra, uma mulher de 20 e poucos anos e que mora em Nova York. E ela vai fazer, assim, umas coisas meio absurdas por causa dessa raiva que ela guarda dentro dela, do mundo, da sociedade, enfim. É muito bom esse livro, muito bom de se ler quando você tá se sentindo nos 20, 30 e poucos, meio perdida. Amo livros assim, eu acho que muito deles, inclusive, se encaixam no raiva feminina, porque nós, jovens, temos uma raiva reprimida. Eu acho que nós, mulheres, no geral, temos essa raiva reprimida. Mas é muito bom de ler. E esse livro é magnífico, eu gostei muito dele e eu recomendo muito pra vocês lerem. Um livro que eu li recentemente, foi no último vlog do canal, que é Annie John, da Jamaica Kincaid. E esse livro, ele também é sobre uma descoberta adolescente, também é sobre uma mulher negra, mas dessa vez é no Caribe. E numa ilha também. Aqui a gente tem essa menina, que ela começa uma criança e vai até ela mais ou menos com 17 anos. E a gente vai ver ela passar por muita raiva, principalmente com a mãe dela, com os pais dela, e um pouco até com a sociedade, as pessoas, o jeito delas verem as coisas, mas vai ser principalmente destinado aos pais. Então é muito interessante acompanhar essa mudança, porque a mãe dela era tipo a pessoa preferida dela, e daí quando ela vai se tornando a mulher, a mãe vai tratando ela como uma mulher, ensinando o que deveria ser uma mulher, então ela passa a ter raiva disso. E é um livro que tem muitas camadas, assim, eu indicaria muito, e ele tem um... Eu queria indicar um da Helena Ferrante que eu não tenho aqui, que eu acho que pra mim é o mais raiva feminina dela, que eu já li. Eu fico muito em dúvida entre esse e um outro, mas eu vou indicar Dias de Abandono, porque é um livro que tem umas cenas meio estranhas. Eu acho que a Helena Ferrante, ela consegue colocar muito bem a raiva feminina quando ela vai pro lado quase grotesco e quase meio sangrento, ao mesmo tempo que o livro dela não é
thriller e não é terror, mas sempre tem alguma coisa que te deixa meio inquieto, assim. No Dia do Abandono, a gente tem uma mulher que é abandonada pelo marido, que ela é casada há muito tempo e ele de um dia pro nada decide que não quer mais a vida com ela e vai viver a vida com outra pessoa. E daí ela fica ali se perguntando o que ela fez, o que ela fez de errado, o que ela poderia fazer pra reconquistar esse marido, o que ela poderia fazer pra mudar alguma coisa na vida dela. Então tem umas cenas bem intensas, assim, e ela é mãe, enfim, ela entra numa depressão meio grande e tal. É bem interessante esse livro e eu gostei muito dele também. Outra autora que eu acho que faz muito isso é a Pilar Quintana. Eu muitas vezes já falei pra vocês que se vocês gostam da Helena Ferrante, vocês têm que ler a Pilar Quintana. No Raiva Feminina eu vou colocar especificamente a cachorra por causa do que acontece no final e o que vai gerando a nossa protagonista, mas basicamente a gente tem aqui uma menina que ela queria muito, não queria adotar essa cachorra, mas ela acha essa cachorra e ela passa a crescer, a cuidar dessa cachorra, tipo assim, meio inseparáveis. Aí vai acontecendo algumas coisas que a cachorra para de obedecer tanto ela, começa a fugir e ela começa a projetar também coisas que acontecem na vida pessoal dela, como o fato dela não poder ter filhos, naquela cachorra. Então, muitas das dores que ela passa com os familiares, com o luto e com o marido, ela vai projetando nesse animal. Eu acho que o outro livro da Pilar Quintana, que eu também amo muito, também entraria numa certa raiva feminina, mas eu acho que entra mais mentes solitárias de mulheres solitárias, sabe? E eu acho que se vocês quiserem também seria muito legal fazer um vídeo sobre a solidão feminina, porque eu acho que de alguma forma são livros meio paralelos entre si, mas não necessariamente são os mesmos livros, sabe? Porque a solidão tem um pouco da melancolia, que quase beira a raiva, mas eu sinto que falta alguma coisa em alguns livros que eu queria indicar que não tem bem esse rage, sabe? Essa ferocidade, assim. Então, é esse. Um livro que eu acho que vai ser meio surpresa e talvez algumas pessoas não concordem, mas é sobre os ossos dos mortos. Por quê? Porque esse livro, ele é quase uma comédia, é quase um drama, é quase um thriller. Eu não sei definir exatamente o que ele é, porque ele é muitas coisas e aqui a gente vai ter uma protagonista que ela já é uma senhora e ela acredita em signos e etc, assim. Mas assim, você tem que ler até o final pra você entender o que é essa raiva feminina. Mas o que vai acontecendo é que pessoas vão aparecendo mortas e culpados são os animais nessa cidade, assim. De tipo, como se os animais estivessem se vingando, que é uma cidade bem do interior, assim. E é uma cidade bem pequena, em que tem muita caça, e a caça tá meio, sabe, se extrapolando. E algumas pessoas começam a aparecer mortas, e daí vão começar a investigar o que tá acontecendo e, enfim, será que são os animais se revoltando contra os seres humanos? Será que é a natureza fazendo isso? O que tem por trás disso? E é um livro muito divertido e eu gostei muito de ler esse livro, eu adoro esse meio coisa de mulheres mais velhas meio crazy, adoro. Junto nesse negócio mulheres mais velhas meio crazy, eu queria indicar 40 Dias, que é um livro brasileiro. Eu acho que tem muito livro brasileiro pra trabalhar nessa raiva feminina, muito mesmo. Tá? Eu acho que tem certas escritoras que seriam a definição da raiva feminina. Eu acho que o Brasil começou isso há um tempinho já, sem nem saber que tava criando um negócio. Mas, com certeza, esse livro da Maria Valéria Rezende, 40 Dias, é um livro que tem uma raiva feminina. É sobre essa senhora que a filha dela liga pra ela mora em alguma praia, eu não lembro, mas numa casinha, não é no Rio Grande do Sul, nem do sul do Brasil, eu acho. E daí a filha dela, que mora em Porto Alegre, fala: mãe, então, você me deve pelas minha infância e tal, e eu queria que você viesse ser vó. Ela fica tipo, ok, eu vou, mas por um tempinho. E dela, não, quero que você se mude aqui pra cuidar do meu filho. A gente comprou um apartamento pra senhora, você deixa essa casa, sendo que é uma casa que ela ama. E daí tem já essa crítica, eu acho muito forte, que a gente decide muito pras pessoas idosas, porque a gente acha que elas não têm mais opinião, ou que a opinião delas não é válida, que elas não sabem, enfim, a gente vai tirando as coisas, né? E é uma coisa pra refletir muito, de tipo, até quanto vale a sua opinião até a sua idade pros seus filhos, sabe? Enfim, até quanto vale o que você quer, o que você não quer e tal. Aí colocam ela nesse apartamento que é super tecnológico, ela detesta, nessa cidade que ela detesta e que ela não quer estar. E ali acontecem muitas coisas dela por Porto Alegre. Acho que tem muita raiva feminina ali e eu adoro esse livro. Eu não tenho esses livros aqui porque eles são todos emprestados, tá, gente? Mas enfim.
Outra escritora que eu acho que fala muito sobre a raiva feminina é a Elvira Vigna. E a Elvira Vigna eu queria indicar especificamente como se estivessem palimpsetos de putas, porque eu já falei várias vezes desse livro no canal e eu amo esse livro. Ele foi, assim, um achado pra mim. E esse livro, ele fala sobre duas mulheres, basicamente, e um cara que está no meio entre elas. Esse cara, ele é amigo de uma e esposo da outra, só que ele trai muito essa esposa. E ele vai contar pra amiga todas as traições dele, como ele se acha o máximo por trair a mulher dele. E quem tá narrando é a amiga, e ela fala da história dele inventando coisas a mais pra ele parecer interessante, porque ele é só um babaca que trai a mulher. Então ela cria coisas pra ele ser um pouco mais lido, que é tudo da cabeça dela, e isso é incrível, maravilhoso. Gosto muito, 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 muito desse livro e indico muito a Elvira Vigna como Raiva Feminina. Um livro que eu li também recentemente, no último vlog, um prefácio para Olivia Guerra. Aqui a gente tem uma história de ficção, onde a nossa protagonista é filha da Olivia Guerra, que é uma poetisa que se matou na frente da filha quando ela tinha 8 anos e que ficou muito famosa por causa das suas dores e sua melancolia e por ter se matado, né? E é a história da filha fazendo o prefácio do livro da mãe e de como as pessoas inventam coisas e romantizam coisas e criam coisas e também personalizam as pessoas que elas não conhecem, e a dor dela de ter visto a mãe se matar é uma dor que, tipo, nunca vai se curar, porque, né, é uma coisa... Enfim, é muito bom esse livro. Me fez, assim, quase chorar de soluçar. Não chorei de soluçar, mas tá todo marcadinho. E ele é quase que escrito em verso. Incrível, de verdade, assim... uma leitura favoritada desse ano. Quero muito que todo mundo leia este. Outra autora brasileira que eu acho que define raiva feminina, principalmente em seus contos, mas é a Clarice Lispector. E o que eu vou indicar pra esse é Perto do Coração Selvagem, porque eu acho que é o livro que mais tem um pouco de uma raivazinha de querer se vingar de uma certa ideia, sabe? A gente vai acompanhar a nossa protagonista crescendo e descobrindo a felicidade ou descobrindo os prazeres da vida e percebendo que a infância era a coisa mais linda dela que foi roubada, sabe? Clarice Lispector, nunca dá pra gente definir 100% os livros da Clarice, eu acho, mas dá pra sempre a gente tentar. E eu acho que é uma experiência muito raiva feminina, muito solidão feminina também, ler Clarice Lispector, eu adoro. E esse livro foi lido entre os subs na Twitch e foi incrível, assim, amo muito. E eu acho que é um dela que eu indicaria até então como raiva feminina. Apesar de que eu acho que tem uns contos mais raiva feminina, mas tudo bem. Pra encerrar, pra não ficar tão longo e tanta indicação, eu vou indicar mais 2 livros que são da mesma autora, porque eu acho que também ela completa a definição da raiva feminina, que é a Toni Morrison. Seria todos os livros dela, eu acho, mas eu não fui capaz de escolher entre esses 2. Esse aqui, porque ele já começa num... meu Deus, sabe? Numa coisa, assim, que a gente tem a nossa protagonista dando um tiro numa mulher morta. Então, assim, ele já começa completamente Family Rage, que é, a gente vai descobrindo, a amante do marido dela. E, enfim, esse embate de coisas e muito também sobre ser uma mulher e sobre ser uma mulher negra, que é um tópico muito frequente na Toni Morrison, afinal ela foi uma mulher negra. Muito bom, maravilhoso. E outro que eu li recentemente também, que é Deus Ajude Essa Criança, que no começo, até uma página 70, assim, eu tinha achado que não tava muito a Toni Morrison, até porque não tinha essa raiva feminina, mas começa a acontecer coisas. Aqui a gente tem uma mulher que também tem problemas, assim, com a mãe, e daí ela se relaciona com um cara que finalmente, assim, é um cara que ela gosta e tal, e ele certo dia vai embora. E daí ela começa a se perder coisas. Brinca um pouco com realismo mágico, mas é tipo, se tornar quase uma criança de novo. Enfim, e ela vai atrás desse cara. Então, tem bastante de também ser mulher, que é ser mãe, perdoar, vingança e... enfim, gosto muito. Esses foram os livros indicados. Lembrando que se você tiver algum livro que você ama de Female Rage que eu não falei aqui, eu vou amar saber e que tenho mais indicações. Então, quanto mais vocês curtirem e engajarem nesse vídeo, mais perto vai ser de eu postar a segunda parte, porque tem muita indicação. É isso, espero que vocês tenham gostado.